O líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias, comentou em entrevista à CNN sobre o risco real de fuga de Jair Bolsonaro, que está prestes a ser julgado pelo Superior Tribunal Federal por atentado ao Estado Democrático, e disse que foi pego de surpresa com a decisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro de se licenciar do mandato e fugir para os Estados Unidos. O Bolsonaro já falou em fuga várias vezes. Vocês lembram do episódio, numa crise com o Supremo, em que ele vai à Embaixada da Hungria e dorme 2 noites na Embaixada da Hungria. A nossa preocupação é porque agora vai começar o julgamento. Dia 25 e 26, o Supremo vai analisar a denúncia e, se aceitar a denúncia da PGR, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai responder e vai começar um julgamento. Esse julgamento, na minha avaliação, depois da fuga do Eduardo Bolsonaro, porque, veja, a gente foi pego de surpresa, porque nós estávamos numa luta para que o Eduardo Bolsonaro não virasse presidente da Comissão de Relações Exteriores. Que a nossa acusação é que ele usa o mandato parlamentar dele, recebe salários, para estar lá fora, nos Estados Unidos, articulando contra os interesses nacionais, pedindo sanções contra o Brasil, retaliação ao Brasil, retaliação em especial ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes. Você sabe que ele articulou e aprovou lá no parlamento norte-americano, no Comitê Judiciário, uma lei que era dirigida ao Alexandre de Moraes. Teve no Departamento do Estado norte-americano. Então nós dizíamos, olha, ele não pode ser o presidente de uma comissão que representa a casa, o Poder Legislativo, porque ele vai falar em nome do Poder Legislativo fora do Brasil contra um Poder Judiciário independente, contra o STF. Era essa coisa toda. Eu e o deputado Rogério Correia, a gente entrou com a medida cautelar, pedido de cautelar, no Supremo, em cima disso, para pedir a apreensão do passaporte dele. Você sabe que tinha um fundo, a questão jurídica para nós era uma questão importante e a gente tinha chance. Era um direito bom, eu diria. Mas nós sabíamos que uma decisão como essa, do Supremo, uma medida cautelar contra um deputado, era algo difícil de acontecer. Pois bem, e estava na nossa batalha. A eleição para presidente das comissões aconteceu ontem. Qual foi a nossa surpresa? Na terça-feira, ele meio desesperado, eu acho que ficou meio como um menino assustado, fugiu para os Estados Unidos, se dizendo vítima de uma perseguição, com a tese que aqui não tem uma democracia. Veja bem, se o filho dele toma uma posição como essa, que eu disse sempre, essa não foi uma das atitudes mais corajosas. É como se a gente tivesse batido o pé, não pode ser presidente, ter entrado com a medida cautelar, que foi negada pelo Supremo. Ele já foi embora. Então, para nós, é importante que a gente olhe nesse momento de tensão, que vai começar o julgamento, primeiro impedir a aproximação do ex-presidente das embaixadas. Ele já entrou na Embaixada da Hungria, vocês lembram. Foi filmado, gravado lá. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é monitorar, para impedir uma fuga, porque seria uma frustração nacional, quando começa o julgamento, ele de alguma forma fugir. Porque, até para encerrar, para passar para vocês, não foi uma tentativa de golpe qualquer. Vai estar demonstrado com provas que tinha um plano para assassinar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Então, veja, um candidato a presidente que perde a eleição do outro, tentando assassinar, isso vai vir com o julgamento. Nas televisões, vai ter julgamento transmitido. Então, eu acho que as autoridades do Supremo têm que se precaver sobre a possibilidade de um planejamento de uma fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro reapareceu em entrevista à CNN Brasil, respondendo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que declarou nesta quarta-feira que não existem no Brasil perseguidos, presos ou exilados políticos. Agora tem, respondeu o deputado que fugiu aos Estados Unidos. Sobre a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, que em uma sessão solene, ele falou que não temos exilados políticos no Brasil.
Agora tem a minha aqui, né? Eu acho que está bem claro para todo mundo que a minha situação aqui não é uma situação confortável. Estou abrindo mão de um salário sensacional. Eu acho que todo mundo consegue imaginar, né, como é que seja a parte financeira da vida de um deputado. E, além disso, um mandato ele é construído a duras penas. A eleição não é algo fácil, algo pormenor. No entanto, nada disso vale se a gente não puder trabalhar. Para que eu vou voltar para o Brasil para ficar assistindo, né, senhorinhas como Iracina Gotti, de 71 anos de idade, tomando 14 anos de cadeia, num ato em que ela não foi comprovado que ela fez absolutamente nada. A resposta foi rebatida e ironizada pelo jornalista Leonardo Sakamoto, no UOL News, que também alertou para o plano da família Bolsonaro em transformar a Câmara dos Deputados em um puxadinho da Casa Branca. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele está se vitimizando, não há nenhum processo contra ele. Ele não foi indiciado por tentativa de golpe de Estado, ele não foi denunciado por tentativa de golpe de Estado. Né? Não há. O próprio Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, negaram o pedido de apreensão do passaporte dele. Ele está lá porque ele quer. E ele está lá porque ele quer por quê? Ele está lá porque ele foi para fora para conspirar contra as instituições brasileiras, a fim de tentar pressionar o Brasil a não a pressionar as instituições nacionais, a justiça brasileira, a não punir seu pai, Jair Messias Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. Né? É muito claro. E também, é claro, para tentar garantir que Jair Messias Bolsonaro esteja na urna eletrônica essa que ele tanto detesta, nas eleições de 2026. É simples assim. O Eduardo Bolsonaro, perdão, ele ganha salário, ele ganha uma remuneração, como ele mesmo falou, sensacional, para representar os interesses do povo de São Paulo. Né? Ele é deputado federal para representar os interesses do povo de São Paulo. E não para representar os interesses da sua própria família, que é o que ele está fazendo lá fora. Né? Então, ele pode, né? Eu acredito que ele pode pedir, né, renunciar ao mandato, né? Não precisa suspender o mandato, pode renunciar ao mandato, caso ele não queira voltar mais para trabalhar, e caso ele queira ficar lá fazendo pressão contra as instituições brasileiras, é uma coisa, na minha avaliação, ruim, equivocada, é uma coisa que só traz prejuízo ao país como um todo, né? Sem, na minha avaliação, ter um resultado positivo que ele espera, mas ele pode fazer, ele é livre para fazer isso. Eu só espero que para isso ele realmente dê lugar, então, para quem está querendo trabalhar no Congresso Nacional de uma vez, renuncie. Agora, Fabiola, só para comentar, eu acho que o deputado Hugo Mota foi certeiro, né? Ele não houve, o Brasil não está em estado de exceção desde a redemocratização, desde 1985, quando acabou o período mais sombrio que o Brasil teve em todo o século XX, toda a sua história recente, né? Só não é, claro, comparável com o período da escravidão, né? Que aí é a pior mácula que o país já teve, mas é um absurdo, né? O que aconteceu e é um absurdo que muita gente hoje tenta passar pano para aquele momento histórico, como faz o próprio Bolsonaro e sua família. Né? E aí isso irritou provavelmente Eduardo Bolsonaro, que falou: "Oh, não, eu sou. Não, não é. Ele foi para o autoexílio. Ninguém está perseguindo ele aqui. Ele foi para lá para trabalhar pela anistia do pai, pela garantia de liberdade do pai, pela impunidade do pai. Agora, só para terminar, é também muito complicado que a importantíssima Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados se torne um puxadinho do Vivendas da Barra, que se torne um puxadinho da Casa Branca. Talvez seja isso que o bolsonarismo quer. O bolsonarismo quer transformar a Câmara dos Deputados no Brasil a um puxadinho da Casa Branca. Né? Porque se o presidente da comissão vai ficar recebendo ligação e orientação do que fazer de uma pessoa que foi para os Estados Unidos para tentar pressionar a Casa Branca para agir, para garantir impunidade para o seu próprio pai, então, no final das contas, né, você tem uma linha de transmissão de interesses. Como dá para saber que o interesse que o Eduardo Bolsonaro vai estar falando pro deputado é o interesse real da população brasileira ou não é o interesse do próprio governo norte-americano em troca de um toma lá da cá para ajudá-lo?
Então, de certa forma, Eduardo quer transformar a Câmara do Brasil em um puxadinho da Casa Branca, usando, é claro, a estrutura que temos do bolsonarismo lá dentro. Isso é inadmissível, mas é o que está acontecendo. Ao UOL News, o jurista Marlon Reis condenou tentativas da extrema-direita de buscar interferência estrangeira em assuntos da política brasileira. Me preocupa muito, falando como jurista, essa busca de interferência internacional nos nossos assuntos internos. E isso é muito grave do ponto de vista jurídico, porque nós estamos falando da defesa das nossas instituições. E, pelo contrário, fica parecendo que se busca uma tentativa de intromissão de um país estrangeiro nos nossos assuntos aqui, o que é absolutamente rechaçado por qualquer país, por qualquer democracia, por qualquer país integrante da comunidade das nações. Então, realmente não vejo nada disso acontecendo e muito menos justificativa para se pedir a interferência de quem quer que seja nos nossos assuntos nacionais. Marlon Reis, idealizador da Lei da Ficha Limpa, rejeitou categoricamente qualquer interferência dos Estados Unidos na legislação brasileira, estratégia defendida por bolsonaristas. Legalmente, não há nada que uma jurisdição estrangeira possa fazer sobre decisões que dizem respeito a assuntos internos brasileiros. Também parece que há uma confusão no próprio deputado Eduardo Bolsonaro e outros que o seguem, no sentido de achar que o Donald Trump tenha ele próprio poder de definir o que o judiciário norte-americano vai fazer, sendo que ele próprio tem se defrontado com várias e sucessivas decisões do judiciário americano contra decisões que ele tem tomado internamente. Mas isso é um assunto deles, nos interessa por nível de informação. Agora, não há nada que legalmente os Estados Unidos possam fazer sobre decisões internas de autoridades brasileiras, não possui mandato nem legitimidade para isso, ninguém lhe outorgou esse poder, os Estados Unidos não são o xerife do mundo e organismos internacionais devidamente legitimados, como, por exemplo, as Nações Unidas, as Cortes Internacionais de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional, até que sim, poderiam ser, de alguma maneira, provocados, a meu ver, sem nenhum sucesso. Mas ainda existem instâncias internacionais. E os Estados Unidos não estão entre essas instâncias internacionais para realizar juízo sobre as decisões internas de qualquer nação, de qualquer outra nação. Nesta quinta-feira, o deputado Zeca Dirceu confirmou que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos às custas dos cofres públicos. Ele ainda não oficializou o pedido de afastamento junto à Câmara dos Deputados. Esteve lá em missão oficial até 24 de fevereiro e depois comunicou ao presidente que estaria fora do Brasil até 18 de março, conforme exigem as normas da casa. É fuga, às custas do povo brasileiro. Deve explicações. Tá fugindo de quê? Indagou.